Bem, eu vi que a sua pergunta pela internet é sempre buscando informações sobre Supera. Estou com a Evelyn Zanotto, que é da Supera Sorocaba. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Jarbas? Tudo certo, graças a Deus. Então tá bom. Conta pra gente, o que que é Supera? O Supera, ele é uma ginástica para o cérebro. Ele é um método que faz o nosso cérebro expandir as sinapses neurais e fazendo de uma maneira simples que nós possamos aumentar a capacidade de usar o nosso cérebro. E como é que é esse método pra gente entender? Olha só, o método Supera foi criado através de uma necessidade. O Antônio, que é o dono do Supera no Brasil, ele tinha um filho que tinha muita dificuldade com concentração e foco na Olha, escola e fazendo com que a criança não desenvolvesse, não tinha as notas de acordo com aquilo que precisava. E nessa busca incessante de algo que pudesse ajudar o filho dele, ele descobriu o ábaco, que é uma ferramenta milenar aí, japonesa, chinesa também, tem algumas adaptações e entendendo como o Abaco fez bem para o filho dele, conseguiu aumentar o foco, a concentração, a atenção na escola, aumentando os resultados, ele começou a estudar de uma maneira mais profunda e aí desenvolveu um método que hoje, junto com, com a parte pedagógica, com a neurociência, atua no Brasil todo, em todas as franquias, que é realmente ensinar o nosso cérebro a usar uma capacidade maior do que aquela que nós desprendemos para usar. puxa, que interessante. E na verdade o curso é pra quem? De crianças a idosos, cada um dentro da sua busca interior, eu sempre falo, crianças principalmente na parte quando eles começam a serem alfabetizados, eles têm algumas dificuldades cognitivas e é normal, e o Super auxilia nesse momento, na questão de ter foco, ter concentração, desenvolver o gosto por estudar, porque aí entra numa fase de pré-adolescência, por exemplo, já não tem aquela vontade de buscar conhecimento, a maneira como o Supera trabalha é uma maneira mais lúdica, fazendo com que eles despertem esse desejo, despertem o desejo de estudar, de buscar conhecimento, de uma maneira um pouco diferente do tradicional, e, claro, fortalecendo a escola normal, fortalecendo o português, a matemática, porque desenvolve mais concentração, mais foco, eles começam a ter uma percepção maior de si mesmo e da capacidade cerebral que eles têm, e que muitas vezes na escola, pelo Puxa, tempo ser curto, por ser muitas aulas, eles não conseguem ter essa capacidade de perceber isso, essa percepção. E o Supera faz isso. você Para citou, adultos, entendi. Você citou cognitiva. A doença cognitiva pode ser ajudado nisso? sim, exatamente. Nós temos vários alunos 60 a mais, inclusive temos alunos aí de 80, 90 anos. E por que que eles nos procuraram? Porque começaram a identificar alguns sinais de doenças cognitivas e algumas Sim. até já com laudos prontos, né? Por exemplo, Alzheimer, a demência. E o Olha, que o Supera faz? Para quem está iniciando, para quem recém teve um laudo de demência, de Alzheimer, nós sabemos o quanto essas doenças elas vão limitando o cérebro, vão atrofiando as funções básicas e o Supera auxilia no retardo do avanço da doença. Não é uma cura, mas estende por um maior tempo a qualidade de vida dessa pessoa. Então, os idosos nos procuram para isso. Quem não tem 60 a mais, que muitas vezes não tem nenhum laudo de doença cognitiva nenhuma, mas quer manter as funções entendi. cerebrais, nos procuram também, porque aí é uma prevenção. O Super é um preventivo para demência, para Alzheimer, que são doenças que vêm acometendo a nossa população de uma maneira muito forte nos últimos tempos. Essas doenças novas, né? Déficit de atenção, né? A gente não tinha isso quando era criança, né? Ou, por Exato. exemplo, as pessoas estão com muita ansiedade ultimamente, né, Evelyn? O Super ajuda nisso? Exato. Antigamente as crianças eram espoletas, elas não tinham déficit de atenção, né? É verdade. Hoje o que acontece, Jarbas? Nós temos muitas informações a todo momento. Antigamente a criança tinha contato com os colegas na escola, ia para casa e ia brincar. Então a preocupação dela era brincar, ela vivia naquele Sim, mundinho limitado. Hoje, com a internet, celular, tablet, as informações vêm de uma maneira muito massiva, fazendo com que as crianças desenvolvam essa ansiedade sempre por mais, porque olha. nunca está satisfeito. É 3 segundos uma tela, você muda o vídeo, você quer outro, e aí elas não conseguem aprender a esperar,
elas têm crise de ansiedade, elas têm déficit de atenção porque a cabecinha delas está em 1 milhão de lugares ao mesmo tempo, elas têm dificuldade imensa de viver o momento presente. E o treinamento do Supera trabalha exatamente esse desenvolvimento da autopercepção, faz com que elas se concentrem. Temos crianças aí que ficam 40, 50 minutos no ábaco, Olha. extremamente concentradas, elas não escutam nem o que está acontecendo ao entorno, para você ter tamanha noção do foco que elas desenvolvem em sala. E é claro que isso elas levam para a vida, para a escola, para o próprio ambiente familiar. Os pais relatam que as crianças ficam mais tranquilas, elas aprendem a esperar, elas desenvolvem empatia, que são outras habilidades que o Supera trabalha, além da parte cognitiva. Eu percebo que as crianças de hoje em dia, elas adquiriram muitas habilidades e às vezes os pais não conseguem entender isso, né? O Supera também ajuda? Auxilia muito na percepção de algumas habilidades que vêm da essência da criança. Por quê? A nossa construção desde o nascimento traz carga genética, traz várias percepções ao longo da vida. E nós temos crianças que nasceram, que a gente fala, nasceram para determinadas coisas. Tem pessoas que têm habilidade com a comunicação, pessoas que têm habilidades com a parte de TI, de análise de dados, enfim. São campos diferentes. Mas isso não significa que a pessoa não seja capaz de fazer. Ela mas de acordo com as habilidades que ela tem. O Supera, ele faz uma análise, nós temos hoje uma análise de soft skills, que são as habilidades para o futuro. Sim. Questão de inteligência emocional, de empatia, análise de dados, a percepção de trabalho em grupo, de liderança dessa criança. Dentro desse gráfico que o próprio sistema nos traz após uma avaliação, nós conseguimos perceber onde a criança tem maior habilidade, onde precisa ser desenvolvido, fazendo com que ela não se torne um adulto frustrado, porque já desde cedo começa a desenvolver isso. E dentro de sala, a professora pega, por exemplo, a habilidade que ela menos tem em desenvolvimento e começa a trabalhar para que ela vá desenvolvendo ao longo do tempo. Puxa, que interessante. E como dá para fazer um teste, uma aula teste, dá? Com certeza, é uma ótima pergunta, como, né? As pessoas falam, mas o que é o Supera? Eu quero conhecer o Supera. Você pode estar indo na nossa franquia, pode entrar em contato pelo telefone, pelo site e agendar a tua aula demonstrativa. Olha. E o que é a aula demonstrativa? É para você realmente conhecer um método. Você vai receber de presente 2 horas de aula, uma aula normal, para você entender como funciona e entender se está de acordo com a necessidade que você procura. Eu sempre gosto de falar, às vezes a pessoa vai procurando por uma coisa, percebe que é outra, ou às vezes vai sem nenhuma expectativa e consegue receber muito mais que o combinado, né, dentro daquilo que ela esperava. Então, para marcar essa aula, é só entrar em contato com o nosso comercial, agendar a tua aula demonstrativa. E se você me fizer perguntar, Evelyn, tem um compromisso de fechar com vocês, o contrato, fazer? Não, não tem. Você tem o compromisso de conhecer. Primeiro conhece. Eu sempre falo que é difícil você julgar ou avaliar aquilo que é desconhecido, né? Então, primeiro conhece, entende o processo, entende qual é o valor que aquilo vai trazer para a tua vida e se está dentro do que você espera. Isso. Nós temos mais um minutinho e a pergunta que todos queriam fazer, são aulas diárias, semanais? Quantas por semana? Como é que funciona? Ótima sua pergunta, Jarbas. Uma vez na semana, uma aula de 2 horas. A duração de 2 horas já é o suficiente para que você desenvolva as capacidades do teu cérebro, né? E também nós trabalhamos com o sistema online. Você vai receber todo um apoio para que você faça em casa algumas atividades também. Muito bem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo endereço, telefone. Agradeço a sua atenção, Evelyn. Vamos levar a gente aí para esse curso Supera. Perfeito. Obrigada, Jarbas. Eu que agradeço. É isso aí.